Os anjos são seres espirituais que servem a Deus. A Bíblia nos mostra que, desde o início dos tempos, o Senhor envia os seus anjos para transmitir mensagens importantes à humanidade e ajudar a fortalecer seus filhos nas batalhas espirituais contra os principados e potestades do mal aqui na Terra. Além disso, vemos nas Escrituras muitas situações em que Deus agiu através de seus anjos para operar grandes livramentos. E hoje eu vou te contar uma das histórias mais impressionantes de toda a Bíblia, onde um único anjo matou 185.000 soldados de um exército inimigo em apenas um dia. Esse relato mostra o quanto Deus é fiel com aqueles a quem Ele ama. A Bíblia revela as intervenções de Deus nos assuntos de seu povo. A história de Ezequias e seus inúmeros inimigos é um dos maiores exemplos disso. Ezequias era um homem que se mostrava o oposto completo de seu terrível pai, Acás. Durante seu reinado, ele recebeu uma honra incomum, fazendo o que era correto aos olhos do Senhor, assim como seu antepassado Davi fizera. Diz em 2 Reis, capítulo 18, versículo 1 a 3. No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abi, filha de Zacarias. Ezequias fez o que o Senhor aprova, conforme tinha feito Davi, seu predecessor. Ezequias foi um dos raros que eliminou os altares idolatras, lugares altos, e destruiu os postes de adoração a Azerá. Além disso, ele reduziu a nada a serpente de bronze criada por Moisés séculos antes, conhecida como Neustã, que significa coisa de bronze. Que pena que este objeto que Deus havia usado para libertar seu povo tenha se tornado uma fonte de adoração. E Ezequias não ficou conhecido apenas pelo seu temor ao Senhor, mas também pela forma com que Deus agiu em sua vida. Certa vez ele ficou muito doente e por isso recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe disse, conforme 2 Reis, capítulo 20, versículo 1, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Então Ezequias sentiu uma profunda tristeza, virou seu rosto para a parede e chorou muito, pedindo a Deus mais tempo de vida. O profeta Isaías, que já estava próximo ao portão de saída, retorna para a presença de Ezequias por ordem de Deus e lhe diz que o Senhor lhe daria mais 15 anos de vida e ainda deu a ele um sinal fazendo atrasar 10 graus na sombra do relógio solar construído pelo rei Acás. E agora que você já sabe quem foi o rei Ezequias e o quanto Deus era bom com ele, vamos à história do anjo que matou milhares de soldados com um só golpe. A Síria, uma das nações vizinhas de Israel, era considerada a mais poderosa do mundo. O exército daquele país era formado por guerreiros famosos pela crueldade com que tratavam os seus inimigos e por onde passava o rastro de sangue e de destruição. O grande rei assírio Senaqueribe estava em violenta campanha militar, conquistando e pilhando reinos vizinhos a seu vasto império. Somente Jerusalém ainda não tinha caído em seu controle. E Ezequias se sentiu ameaçado e encurralado com essa tentativa. Por isso, até tentou convencer Senaqueribe a desistir de invadir Jerusalém, lhe oferecendo um tributo muito grande. Para pagar o tributo ao rei assírio, o líder de Judá usou os tesouros do templo e do palácio em Jerusalém. Sobre isso vemos em 2 Reis, capítulo 18, versículos 14 a 16. Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria em Laques: cometi um erro, para de atacar-me e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10,5 toneladas de prata e 1,50 tonelada de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo e na tesouraria do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e batentes do templo do Senhor e o deu ao rei da Assíria. Mas Senaqueribe, através de seu mensageiro, afrontou a Ezequias e ao Senhor. Ele afirmou que, assim como os deuses das cidades que ele havia conquistado não puderam impedi-lo, o Deus de Israel também não poderia impedir que ele tomasse Jerusalém. Veja o que o rei da Assíria escreveu em sua carta ao líder de Judá, conforme diz no livro de Isaías, capítulo 37, versículos 10 a 13. Não deixe que o Deus no qual você confiou engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas
as nações e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará, acaso, os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Diante dessa ameaça, Ezequias temeu, mas mesmo assim decidiu confiar no Senhor e apresentou em oração aquela situação diante de Deus, clamando por sua misericórdia. Então o Senhor lhe respondeu através do profeta Isaías e prometeu livrar o seu povo e julgar a Assíria. Assim diz a palavra do Senhor em Isaías, capítulo 37, versículos 21 a 23 e 33 a 35. Então Isaías, filho de Amós, enviou uma mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Assíria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. A virgem cidade de Sião despreza e zomba de você. A cidade de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Por isso assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio, voltará. Não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E foi exatamente isso o que aconteceu. Naquela mesma noite, enquanto Senaqueribe estava com seu numeroso exército do lado de fora de Jerusalém, pronto para atacar o povo de Deus e destruir a cidade e o templo, o Senhor enviou o seu anjo que matou 185 mil soldados assírios. Que milagre fantástico, não é mesmo? Todos aqueles homens que passaram suas vidas sendo treinados para matar foram derrotados por um único ser celestial. E quando o povo de Judá despertou pela manhã, encontrou todos os milhares de cadáveres no acampamento assírio. Diante do tamanho poder de Deus, o rei da Assíria não teve outra escolha a não ser fugir para nunca mais voltar. E mais, a Bíblia conta que, tempos depois, enquanto adorava um de seus deuses pagãos, Senaqueribe foi morto à espada pelos próprios filhos, enquanto Ezequias e Judá continuaram a prosperar. Ezequias era um homem temente a Deus e fez com que o povo de Judá, que tinha se afastado do Senhor, se voltasse para o seu caminho. E foi esse ato de arrependimento e fé que fez com que Deus guardasse Jerusalém e as pessoas que lá viviam. E da mesma forma com que o Senhor enviou um anjo para matar 185 mil soldados assírios, ele também pode usar o seu exército celestial para te guardar e lutar nas suas batalhas. Ame ao Senhor de todo o seu coração e confie nele com todas as suas forças, assim como Ezequias fez, e você verá o poder de Deus agir em sua vida como agiu na vida do povo de Jerusalém. Afinal, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre.